Todos nós temos essa questão de fragilidade, essa questão de força no casamento. E muitas vezes nós achamos que isto é uma coisa negativa, mas ela não é. Ela é importante. Existem duas verdades que quase ninguém diz sobre o casamento. A primeira é que todos parecem fortes por fora, mas todos são fracos por dentro. Todos parecem fracos. Todos nós somos frágeis por dentro em alguma área da nossa vida. Mas isso não é vergonha, gente. Isso é ser humano. Isso é ser real. Isso é vida verdadeira. O problema não é nós termos fragilidades. O problema é tentar viver escondendo aquilo que dói. O problema não é ter fragilidades. Preste atenção a isso. O problema é tentar viver escondendo o que dói. Porque quando a gente esconde o que dói, o coração fica apertado. E o amor, então, ele deixa de respirar. E algo muito importante de se lembrar hoje aqui é que casamento não se desmorona de uma vez. Casamento não racha de uma vez, não acaba de uma vez. Ele vai rachando devagar. Ele vai desmoronando devagar. E como é que isso acontece? O casamento racha num silêncio guardado. Algo que você poderia externalizar e você não faz, não fala. Num cansaço não falado. Num medo não confessado. O casamento ele vai rachando naquela mágoa não perdoada. O casamento racha quando cada um resolve sobreviver sozinho dentro do mesmo teto, dentro da mesma casa. E é aí que as feridas elas acontecem. O casal mora junto, mas não vive junto. O casal convive, mas não se encontra. O casal divide a casa, mas não divide a própria alma. E sabe por quê? Porque as pessoas aprenderam a ser fortes demais e verdadeiras de menos. Fortes demais, mas verdadeiras de menos. Mas na mensagem de hoje, nós vamos caminhar em outra direção. Nós vamos para a direção da vulnerabilidade. Eu até fiz um slide especial, que eu peço, o slide 3, por favor, que seja colocado, para que vocês acompanhem o que nós estamos tentando dizer. Vulnerabilidade é a coragem de ser verdadeiro, a coragem de se mostrar o que sente, a coragem de mostrar o que pensa e enfrenta, a coragem de se revelar sem máscara, e tudo isso confiando que o outro será um lugar seguro para o seu coração. Eu penso que você deveria anotar isso daqui, que você deveria pensar sobre isso, debruçar sobre isso. Porque talvez você tenha achado que viver no casamento é aguentar, é suportar, quando na verdade é ser vulnerável. Dentro dessa perspectiva que nós colocamos. Porque, meus irmãos, queridas famílias que estão aqui nessa noite, existe uma força diferente, uma força que não nasce da pose, uma força que não nasce da performance, do nosso desempenho, uma força que não nasce da perfeição, Jacó. É a força que nasce da coragem, é sobre ela que nós vamos falar. A força que nasce da coragem de baixar a guarda, da coragem de tirar as defesas, de tirar a armadura, da coragem de dizer, eu sinto, da coragem de dizer, eu preciso, da coragem de dizer, eu quero tentar de novo, da coragem de dizer, eu não quero lutar contra você, eu quero lutar com você, ao seu lado. E ao contrário do que as pessoas dizem por aí, casamento forte não é o casamento blindado, é casamento sincero. Família de verdade é família sincera, é casamento que conversa, é casamento que olha nos olhos do outro. É casamento que admite, eu não sei tudo, eu não consigo tudo sozinho, mas nós podemos juntos, nós podemos realizar juntos. E aqui está uma verdade grande que nós temos que tomar no nosso coração. Casais que se permitem ser frágeis um para o outro, acabam se tornando indestrutíveis. Eu oro neste momento, para que o Espírito Santo coloque essa verdade como revelação dentro do teu coração.
Porque talvez é por isso que talvez a sua família tem sofrido, eu sei. As famílias sofrem, têm problemas, têm lutas. Nós temos motivos para nos fazer chorar. Nós enfrentamos dificuldades, muitas dificuldades, mas olha o que Deus está falando conosco. Quando os casais se permitem ser frágeis um para o outro, eles acabam se tornando indestrutíveis. Indestrutíveis não porque não cai, Jacó, mas porque tem quem ajuda a levantar. Então veja só o que Salomão escreveu em Eclesiastes, lá no capítulo 4, ele diz: melhor é serem dois do que um, pois se um cair, o outro levanta. Ou seja, parceria não é peso, parceria é socorro. Aleluia, é ajuda mútua. A queda, meus irmãos, faz parte da vida, hora ou outra isso vai acontecer, mas o diferencial é nós termos alguém que possa nos levantar quando nós caímos. É por isso que eu posso afirmar com toda a convicção que a força do casamento começa quando a armadura que nós usamos cai. Muitas vezes nós nos armamos, nós colocamos uma armadura. E a armadura é o quê? É a pose. É a pose do tá tudo bem, quando na verdade não está. Não, está tudo bem, tudo certo, mas não está. A armadura é a necessidade de parecer forte para não decepcionar o outro. O problema, meus irmãos, meus queridos e queridas, é que todos nós vestimos armaduras. Algumas delas são armaduras emocionais, que nós queremos nos proteger de emoção ruim. Outras são armaduras silenciosas, que negam a falar, tocar naquele assunto. E outras são armaduras comportamentais. E quase sempre, meus irmãos, essas armaduras, elas começam como uma proteção, uma defesa, mas elas acabam se tornando, então, em uma prisão. Como já foi falado aqui, a armadura é uma pose, essa pose é a tentativa de parecer forte quando, na verdade, o coração está cansado. É aquele sorriso no rosto, enquanto existe um desespero escondido dentro do coração. É o medo de ser rejeitado, é o medo de parecer fraco para o outro. Mas aqui está uma verdade que nós precisamos considerar. A armadura protege, mas também ela afasta. Eu peço que você considere isso neste momento. Porque talvez você esteja dizendo assim, mas o pastor está falando para o meu pai e para a minha mãe. Não, eu estou falando para você. Também, que é jovem, um adolescente, que está aqui nessa noite. A armadura pode proteger você de algumas situações, sentimentos que você tem dentro de você, mas ele também afasta as pessoas. A armadura, ela protege das feridas, mas afasta dos abraços. Ela protege das críticas, mas ela afasta do cuidado. Ela protege da exposição, mas ela afasta da conexão. Ela, num casamento onde se esconde, sempre ele fica incompleto. No casamento onde os dois vivem armados, eles sempre permanecem distantes. Então leve isso a sério, meus irmãos. Quem vive armado não recebe cuidado. Quem vive armado não recebe cuidado. Você tem vivido armado dentro do teu casamento? Será que não é isso que tem te impedido de receber cuidado do outro? Quando nós vestimos uma armadura, o outro não chega perto. O fato é que ninguém pode alcançar um coração que está protegido demais, na defensiva demais. E o pior é que às vezes o casal não briga porque se odeia, mas porque não se enxerga mais. Eu quero repetir essa frase. Às vezes nós brigamos não porque nós nos odiamos, é porque nós não conseguimos enxergar um ao outro. Eu peço que você, nesse culto da família, que nós vamos orar pelas alianças, que nós vamos orar pela nossa casa, que você considere isso. Talvez você não briga porque odeia, mas porque você não está enxergando o seu cônjuge. A armadura cria invisibilidade dentro da própria casa. Casais jovens sofrem porque eles têm medo de mostrar limites. E casais maduros sofrem
porque eles têm medo de admitir fragilidades. Glória a Deus que eu tenho conseguido, que estou conseguindo construir. Nós não somos 100% nesse quesito, mas nós estamos trabalhando pesado, eu e Sueli, nisso daí. Por muitas vezes, eu precisei chorar. Eu preciso chorar pelo menos cada 10 dias. Verdade, irmãos, eu preciso chorar. Mas não é um chorinho, é um choro de bater beiço. Aquele. Eu acho tão especial como a Sueli se faz presente neste momento. Ela não faz pergunta. Ela só escuta. Geralmente eu choro quando eu estou na cama, perto da meia-noite. E ela vem com o pezinho dela, ela toca no meu pé. Como dissesse, eu estou aqui. Nunca no outro dia, a Sueli perguntou para mim, por que você estava chorando? Ela entende, ela foi compreendendo durante o nosso casamento, que nós precisamos de fragilidade. Nós não precisamos ser forte o tempo todo. Nós precisamos aprender que tem hora que nós precisamos tirar essa armadura que está ali. Porque a armadura, ela cria invisibilidade dentro da própria casa. Casais jovens, como eu falei, eles têm medo de mostrar que eles têm limites. Casais maduros sofrem porque têm medo de admitir que há fragilidades, mas o casamento não desaba quando um é frágil. O casamento desaba quando ambos fingem que não são frágeis. E aqui que está o ponto, meus irmãos, porque a força real do casamento não nasce da performance, mas nasce da sinceridade. Não nasce da força, nasce da sinceridade. Olha só, a sinceridade ela cura. A sinceridade ela une, ela alivia. A sinceridade abre espaço para o outro entrar. E aí então quando a armadura cai, acontece algo sagrado. O coração respira, o peso diminui, o diálogo que não tinha mais, ele retorna, ele volta. A conexão renasce e o amor aprende então a circular novamente. Isso é muito importante, isso que o Jacó Júnior está falando aqui nessa noite. Muito importante, porque eu vejo isso do meu casamento. Eu vejo isso do meu casamento. Tem momentos que Sueli percebe, bem, eu acho que está na hora de você fazer um retiro. Está na hora de você ficar um tempo escrevendo, orando, lendo a Bíblia. E eu também percebo, em alguns momentos, eu acho que está na hora de você pegar uma amiga e tomar um café, dar uma volta, de você sair um pouquinho do seu mundo, do seu contexto. Porque, meus irmãos, a verdade ela aproxima, mas a pose separa. Eu pergunto para você, você é um homem que está atrás da pose ou da verdade? Você é uma mulher que valoriza a pose, mas despreza a verdade? Por isso, deixa eu dizer a vocês, pergunte ao seu cônjuge, em casa, a sós, sem nenhuma pressão, sem nenhuma exigência. Pergunte para ele, existe alguma parte de mim que eu estou protegendo tanto que você não consegue mais alcançar em mim? Porque às vezes nós estamos guardando coisas. Pergunte ao seu cônjuge. Existe alguma coisa que eu estou protegendo demais que você não está conseguindo alcançar em mim? A segunda pergunta é, o que você precisa que eu enxergue em você sem que você tente fingir força? O que é que você precisa que eu vejo em você? Não esquece, não esqueça. A cura acontece quando a armadura cai. E isso aqui nos conduz ao segundo destaque dessa mensagem, que é esse: a fragilidade confessada aproxima, a escondida destrói. A fragilidade confessada, ela te aproxima, mas a fragilidade que é escondida, ela te destrói. Casamento não é destruído pela fragilidade, meus irmãos, como talvez nós podemos achar ou imaginar. O casamento é destruído pelo silêncio. O casamento é destruído pelo esconderijo, pelo medo de muitas vezes dizer a verdade, dizer o que precisa ser dito na hora certa, da maneira correta. O casamento é destruído muitas vezes pela tentativa desesperada de sempre tentar demonstrar para o outro que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo ok. Então, escuta isso aqui que eu vou dizer.
fragilidade não afasta. Fragilidade não acaba com o teu casamento. O que afasta é a falta de honestidade sobre as fragilidades que você tem. É isso que afasta. É isso que atrapalha o casamento, porque o coração humano não se rompe pelo peso das lutas. O nosso coração se rompe pelo peso de ter que ficar carregando tudo sozinho. Eu acho que essa frase resume o que o Jacó está dizendo. O casal não fracassa quando é frágil, fracassa quando finge que não é. Quando o casal finge força, sabe o que acontece? Ele cria distância. Quando o casal confessa fragilidade, ele cria ponte. Olha, distância, ponte. Porque a confissão, ela aproxima. O fingimento, ele isola. Veja só o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Leia comigo, vamos lá? Levem os fardos pesados uns dos outros. Você vai perceber que na Bíblia, a Bíblia em nenhum momento você vai encontrar a Bíblia dizendo que você tem que carregar os pesos sozinhos. De forma alguma. Carregar fardos juntos é um mandamento, meus irmãos. Carregar os fardos uns dos outros. Amparar o outro é algo espiritual. Dividir os pesos é algo sagrado e nós precisamos fazer isso no nosso casamento. Eu quero agora apresentar uma verdade para vocês que tem dois lados. Um lado é belo, outro lado é duro. O fardo que não é revelado nunca é compartilhado. Eu peço que você considere isso neste momento. Aquilo que você não revela não pode ser compartilhado. Não pode ser dividido. Não pode ser minimizado. É por isso que Jesus, ele chama a gente, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, se atrele em mim. Ele está falando exatamente porque o meu fardo é leve, ele vai dividir carga. Então, o fardo que não é revelado nunca é compartilhado. O que isso significa na prática? Que o casamento não precisa de heróis. Do que o casamento precisa? O casamento precisa de sinceridade. O casamento precisa de verdade. O casamento precisa de conversa. Escute bem, muitos casais brigam por coisas pequenas demais. Eles não brigam porque a toalha ficou em cima da cama. Eles brigam porque existe uma dor profunda que não foi dita, que não foi repartida. Pode ser uma preocupação guardada. Pode ser um medo silencioso ou silenciado. Ou pode ser um desgaste que foi sendo acumulado. A verdade é que casais que não conversam sobre as suas dores acabam brigando por coisas que não são o problema. E isso acontece o tempo todo no nosso relacionamento. Casais que não conversam sobre as suas dores acabam brigando por coisas que não são o problema. Vou interromper, Jacó, aí. Sabe por quê? Porque uma das coisas que me ajuda muito a praticar isso que o Jacó está dizendo são o que nós chamamos em casa de happy hour. Nós temos o nosso happy hour em casa. Não é no botequim. É em casa. Todos os dias. Por volta das 17h30, eu e Sueli estamos sentados no lugarzinho nosso, na nossa varanda, com alguma coisa para comer. E com muito para conversar. Muito para falar. Porque, Jacó, casais maduros brigam por costumes. Casais jovens brigam por insegurança. Mas como o pastor falou, casais maduros brigam porque já virou um costume, já virou um hábito. Mas existe um caminho melhor que nós precisamos trilhar no nosso casamento. E esse caminho começa com uma simples pergunta que todos nós aqui podemos fazer um para o outro, para o nosso cônjuge. O que é que está doendo aí dentro? Você já fez essa pergunta para a tua esposa? Você já fez essa pergunta para o teu marido? O que é que está doendo aí dentro? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para o nosso cônjuge. O que é que está doendo aí dentro? Quando essa pergunta é feita com amor, a resposta dela e o efeito que ela traz é que ela se torna uma chave na tua mão, uma chave que abre porta no teu casamento, uma chave que abre luz, uma chave que desmonta as barreiras na relação. Então, olha aqui, a mensagem que Deus está construindo no nosso coração, que eu espero que você esteja percebendo, é essa. Quando a dor entra pela porta, o amor precisa entrar pela conversa.
Ninguém, nem psicólogo, nem profeta, oração, jejum, vai resolver isso, se não for desta forma. Quando a dor entra pela porta, o amor precisa entrar pela conversa. A fragilidade confessada no lar não é fraqueza, ela é maturidade. A fragilidade confessada no casamento, ela é um ato de cura. Ela é um convite ao cuidado. A fragilidade confessada é o cônjuge dizendo ao outro: eu não escondo de você o que me pesa, porque você é o meu lugar seguro. E sabe qual é a beleza de tudo isso aqui? É que a vulnerabilidade ela tem um efeito colateral muito poderoso, porque a vulnerabilidade ela desperta compaixão na relação. Quando você se abre para o outro ele se comove. Quando você se revela para a tua esposa, quando você se revela para o teu marido, ele se aproxima de você. Quando você confessa algo, ele te ouve, ele te compreende. Por isso, hoje em casa, antes de você dormir, pergunte um ao outro: qual parte da sua vida tem estado mais pesada para você carregar? Eu entendo que o Espírito Santo está falando conosco de uma maneira tão poderosa neste momento. Porque talvez você, mulher, está carregando uma parte pesada, mas que você não tem compartilhado. E talvez você, marido, está carregando um peso enorme, que você não tem compartilhado. Eu preciso repartir, eu preciso falar. Qual parte da sua vida tem estado mais pesada para você carregar? E, por favor, quando você fizer essa pergunta, tome a decisão. Eu vou ouvir com ternura. Eu vou ouvir sem pressa. Eu vou ouvir sem resposta pronta. Eu vou ouvir sem julgamento, porque muitas vezes nós ouvimos, mas queremos... Não, mas pera, nós queremos dar julgamento, nós queremos dar resposta pronta. Porque o começo da cura sempre começa no mesmo lugar. Quando alguém tem coragem de dizer o que dói, o que está doendo, o que está mexendo comigo. Porque a fragilidade confessada, ela aproxima, a escondida destrói. Então leve isso a sério. Feridas ignoradas viram muros. Dores escondidas viram explosões. E silêncio emocional se torna distância um do outro. E tudo isso nos conduz, então, ao terceiro destaque dessa mensagem, que é esse: vulnerabilidade mútua cria parceria real. É na vulnerabilidade mútua que nós criamos, então, essa parceria no casamento. Todo casal, você pode ver, todo casal, isso foi com você também, começou apaixonado. Começou com o coração pegando fogo, as pernas bambas, aquele frio na barriga, aquela paixão louca de querer fazer tudo para estar junto o tempo todo. Mas só permanece junto quem decide caminhar como uma equipe, como um time, pensando um no outro. A vulnerabilidade mútua, então, ela transforma duas histórias individuais em um time. A vulnerabilidade mútua transforma duas histórias individuais em um propósito, em um único caminho. É que a vulnerabilidade mútua, ela cria, Jacó, parceria real, de verdade. Não é só para suportar, mas é real. Porque o amor amadurece quando não é quando eu resolvo sozinho, mas é quando eu pego, eu resolvo sozinho e transformo ele, nós vamos enfrentar juntos. Eu não posso resolver isso sozinho, mas nós podemos resolver isso juntos. Aqui é uma coisa linda que Deus está construindo nessa noite. Ao invés de atacar a pessoa, ataque o problema. Às vezes nós brigamos, porque ao invés, Jacó, da gente atacar o problema, juntos, pensar sobre aquela crise, sobre aquela dificuldade, aquilo que está isolando, nós começamos a atacar a pessoa, nós começamos a falar do outro, ao invés de falar do problema. Quando o casal caminha como equipe, o casamento deixa de ser um duelo de forças, ele deixa de ser uma competição silenciosa, ele deixa de ser uma disputa por aquilo, para quem é que está certo, ele deixa de ser um campo de batalha emocional, e quando o casal caminha como equipe, o casamento passa a ser uma aliança de coragem.
passa a ser uma parceria verdadeira. Então, quando duas pessoas imperfeitas aprendem a somar fraquezas, elas aprendem a multiplicar forças. Quando duas pessoas imperfeitas aprendem a somar as suas fraquezas, elas estão aprendendo a multiplicar as suas forças. Quando cada uma carrega a sua dor sozinho, o lar, por outro lado, vira individualismo. Mas quando o casal decide carregar junto, o lar se transforma em abrigo. Então, Jacó, eu acho que eu devo trazer de volta o texto que você leu do início, que é Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 10. Eu peço que vocês leiam comigo como leram com Jacó. Vamos lá. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro ajudará a levantar. Veja o que o texto diz. Diz, se um cair, o outro levanta. Não diz o outro julga. Não diz o outro compara. Não diz o outro não transforma, o outro transforma a queda em argumento. O que o outro faz? O outro apoia, o outro sustenta. A mensagem é essa, meus irmãos. A fragilidade confessada no lugar certo vira força, mas escondida no lugar errado vira munição para o inimigo. A fragilidade confessada no lugar certo, ela vira força, mas se ela ficar escondida no lugar errado, vira munição para o inimigo. Fragilidade compartilhada, na verdade, se transforma em empatia, e nós precisamos disso no casamento. Por outro lado, a fragilidade escondida, ela se torna voz de acusação. Quando o casal se abre, o coração do outro se humaniza. Mas quando o casal se fecha, o coração do outro vai endurecendo cada vez mais. Que frase maravilhosa você colocou aí, Jacó. Quando o casal se abre, o coração do outro se humaniza. Mas, por outro lado, quando o casal se fecha, o coração do outro vai endurecendo. Percebe o que Deus está fazendo? Falando nesse momento, gente? Logo, nessa terça-feira de janeiro de 2026, Deus está falando conosco. A vulnerabilidade mútua transforma. Você é o problema, em nós vamos resolver juntos essa situação. A vulnerabilidade mútua troca culpa por cuidado. Troca tensão por ternura. Troca defesa por diálogo. E quando o casal se abre um para o outro, o inimigo perde o território. Porque casais isolados se tornam vulneráveis à ação do mal. Mas casais que se abrem se tornam fortalezas por dentro, fortes porque eles desarmam as mágoas quando abrem o assunto um com o outro. E quando eles abrem o assunto um com os outros, não só desarmam as mágoas, mas também eles curam feridas. E sabe o que acontece como produto disso? Eles retornam a parceria. Eles trazem de volta a parceria da família. E a parceria, Jacó, é a alma do casamento maduro. Vulnerabilidade mútua cria parceria real. Por isso, uma pergunta que você vai ter que fazer para o teu cônjuge ainda hoje é essa, ó. Até para você anotar ou tirar uma foto. Qual parte da nossa vida eu posso carregar um pouco mais com você? Isso aqui é demais, irmão. Registra isso, meu irmão. Registra mesmo? Registra para você fazer essa pergunta depois com calma, no momento apropriado, no local apropriado. Qual parte da nossa vida eu posso carregar um pouco mais com você? O interessante é que essa pergunta e o desdobramento dessa pergunta abre o caminho para vocês desenvolverem mais essa parceria, esse espírito de equipe no casamento. Só de você trabalhar em cima dessa pergunta, você já vai desenvolver esperança no casamento. Só essa pergunta já cria conexão entre vocês. Só essa pergunta já estabelece essa ideia de vocês trabalharem como um time. Porque quando a vulnerabilidade é mútua, o amor deixa de sobreviver e o amor começa a amadurecer. O casamento ele deixa de ser um duelo de forças e ele vira então uma aliança de coragem. A fragilidade compartilhada, ela se torna empatia. Mas a fragilidade escondida, preste atenção a isso,
A fragilidade escondida, ela se torna a acusação. Muitas vezes a questão que nós estamos acusando é porque tem fragilidade dentro de nós. Estamos acusando, mas quando não admitimos que há fragilidade dentro de nós. Diante disso que nós estamos colocando, eu quero fazer o último destaque da nossa mensagem de hoje. A vulnerabilidade, ela aprofunda o amor. Ela aprofunda o amor. A vulnerabilidade, ela não enfraquece o amor. Ela enraiza o amor. Ela aprofunda o amor. A intimidade verdadeira nasce quando o coração encontra um lugar seguro para ser quem você é. E eu não estou dizendo que você vai ser aquela pessoa, eu nasci assim, eu vou viver assim. Não, não é a filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, vou viver assim. Gabriela. Ou Gabrielo, né? Não. Eu estou dizendo aqui de você honestamente chegar com verdade e dizer, olha, eu tenho essas fragilidades, eu tenho essas fraquezas. Eu sou ansioso. Eu não sei porquê, mas eu me irrito com facilidade. Tem coisas que eu permito, eu não tenho controlado meus sentimentos, eu não tenho controlado as minhas emoções. Eu preciso admitir isso para você. Guarde isso. O amor se aprofunda quando um fala sem medo e o outro escuta sem pressa. O amor se aprofunda quando nós falamos um ao outro sem medo e quando nós escutamos um ao outro sem pressa. Isso exige confiança. Mas a intimidade só cresce no terreno da confiança. Agora a questão é como é que a gente desenvolve, como é que a gente constrói essa confiança no casamento. A confiança, ela se constrói com verdades ditas, com cuidado, com amor. A confiança, ela se constrói com sentimentos expostos. A confiança, ela é construída com respeito, com feridas que são tratadas devidamente diante de Deus, da graça de Deus. No entanto, meus irmãos, para se construir essa confiança, a conexão emocional, ela é mais poderosa do que a conexão física. Mas por quê? Porque a conexão física, é verdade, ela aproxima os corpos, e é muito bom a gente ter os nossos corpos bem próximos, é muito bom, é maravilhoso. Você sabe o que eu estou dizendo. Mas a conexão emocional, ela é mais importante porque ela aproxima as almas. Ela aproxima o seu coração do coração do teu cônjuge. E é aproximando o teu coração com o coração do teu cônjuge que essa confiança vai sendo construída e fortificada. A conexão física, ela é maravilhosa, ela cria momentos, é muito bom, mas a conexão emocional cria memórias. E a conexão física passa, mas a conexão da alma sustenta. Quando a alma está ligada uma à outra. Por isso, afeto sem vulnerabilidade vira costume. Amorosamente eu pergunto, teu casamento está virando um costume? Não adianta falar a culpa do outro. Não, falta de vulnerabilidade. Afeto sem vulnerabilidade vira costume, vira um amor repetido, um amor automático, um amor funcional, que funciona, mas não toca a alma, não realiza. Vulnerabilidade sem afeto vira exposição. A pessoa abre o coração, mas não encontra colo. A pessoa revela a dor, mas não encontra cura. Mas escute isso, quando há vulnerabilidade, o afeto se aprofunda. E é na vulnerabilidade verdadeira que nasce o amor sólido. E é um tipo de amor que não se assusta com lágrimas. É um tipo de amor que não se ofende pelas fragilidades do outro. É um tipo de amor que não desiste diante das fraquezas. Então a mensagem é essa: casais que choram juntos também vencem juntos. Aleluia! Você pode ir? Vamos dizer juntos isso aqui? Vamos. Para gravar bem, vamos lá? Casais que choram juntos também vencem vencem juntos. Diga um aleluia aí, diga um glória a Deus. Seja vulnerável, meu irmão. Eita, Deus maravilhoso. Seja vulnerável. A força do teu casamento
vai nascer da vulnerabilidade que vocês vão construir juntos. Casais que choram juntos também vencem juntos. E é exatamente por isso que Tiago, ele escreveu o seguinte, lá no livro na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele fala: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você sabe como é que você é curado das tuas fraquezas, das tuas fragilidades? É sendo frágil, é sendo vulnerável, é chorando com o teu marido, é chorando com a tua esposa. É assim que vocês vão criar intimidade, parceria, é assim que vocês vão vencer juntos. Tiago, ele está ensinando que a cura acontece no ambiente da vulnerabilidade. E confessar não é se expor por fraqueza, mas confessar é você abrir o coração para que Deus trate aquilo que antes estava escondido, debaixo de uma armadura, debaixo de uma defesa. Orar uns pelos outros cria um espaço de graça, onde ninguém é condenado, mas é restaurado. Eu até vou pedir para o pessoal da produção colocar o slide 23, porque a loja de Tiago 5,16, ela é muito simples. É o Tiago 20, é o slide 26. Eu quero que vocês leiam comigo tudo isso aí. Vamos juntos. Onde há confissão, há cura. Onde há oração, há restauração. Onde há vulnerabilidade espiritual, o amor aproxima. Eu quero perguntar para você neste momento. Será que não está havendo falta de confissão para que haja cura? Eu faço a segunda pergunta. Quando foi a última vez que vocês oraram juntos? Oraram de verdade? Não uma oração representativa, mas uma oração honesta, um pelos outros. Quando foi que você olhou os olhos do seu cônjuge, revelando toda a verdade espiritual para que o amor fosse cada vez mais profundo? A vulnerabilidade, ela não enfraquece o amor, ela aprofunda, ela fortalece, porque casais que choram juntos também vencem juntos. Nós vamos orar, meus irmãos, mas antes de orar, eu queria pedir que você ficasse em pé com a sua família. Você puder aí, você marido, você guerreiro, abre os teus braços aí, como sacerdote dessa casa, dessa família, abraça a tua esposa, abraça os teus filhos aí, guerreiro. E aqui, Jacó, pode ser que tenha aqui hoje um marido sozinho. Escuta o que Deus está falando. É demais esse momento. Talvez aqui uma mulher sozinha. E você sabe o que isso significa. Muitas vezes você, quem sabe, você está aqui hoje e você veio, o que eu estou fazendo daqui? Isso aqui é coisa de família, eu não estou com a minha família aqui. A Bíblia é muito clara. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É isso aí. O futuro, meus irmãos, da sua família depende da sua coragem. Depende da coragem de vocês serem frágeis, de vocês serem sinceros, de vocês serem reais uns com os outros. Porque o que sustenta o casamento, o que sustenta a família não é a performance, é a verdade. É a verdade. Não é você parecer ser forte, é você ser inteiro, verdadeiro, íntegro. Porque o casamento, ele não é um palco. O casamento, ele é um abrigo. A família é esse lugar de abrigo. Você precisa desenvolver, que nós precisamos desenvolver. A família, o casamento é o lugar onde a alma descansa sem ficar precisando atuar, interpretar, manter uma pose, viver uma falsidade, não. A família, o casamento precisa ser um lugar de refúgio e não de disputa de forças, para ver quem tem razão, quem sabe mais, quem é mais forte, não. O casamento, a família de vocês, a nossa família precisa ser um refúgio para corações cansados, um refúgio para corações feridos, um refúgio para aqueles que carregam dores e precisam de cura. Eu quero, neste momento, pedir que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Quero chamar a Sueli aqui também, quero chamar a Maíra,
Edson, pode vir também com a sua esposa, com a sua filhinha aqui à frente, neste momento. Enquanto você está com seus olhos fechados e cabeça curvada, eu peço que você avalie no seu coração essa verdade. O casamento não é vitrine, é parceria. Deus está falando conosco, enquanto você está orando agora, sondando o teu coração. É parceria, parceria que enfrenta. Casamento, família, é parceria que acolhe. Casamento, família, é parceria que reergue. Família, casamento, é parceria que lembra ao outro, você não está só. Eu oro neste momento para que você perceba que o amor cresce quando os dois têm coragem de parar de esconder rachaduras e começam a reconstruí-las juntos, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, graça sobre graça, porque no fim, não é a ausência de fragilidade que faz um casamento forte, mas a decisão de atravessar a fragilidade juntos, porque a fragilidade é o solo onde Deus constrói casamentos fortes. Eu vou pedir ao pastor Jacó que ore agora conosco neste momento, clamando ao Senhor pela nossa família e pelo nosso casamento. Senhor, nós oramos, ó Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, eu oro por esse homem que talvez veio aqui sozinho, Pai, com o sonho de construir uma família. Por essa mulher, ó Deus, que talvez não teve a companhia do seu esposo, também está aqui, Senhor, orando e clamando pela sua casa. Por esse pai, por essa mãe, por esse filho, Jesus. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor nos ajude pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, a construirmos com a Tua ajuda essa família que o Senhor quer que nós sejamos. Construir um lar que haja fragilidades, ó Deus. Um lar que haja parceria, que seja construído com base na sinceridade. Que nós possamos, ó Deus, parar de olhar para nós mesmos e a nos lembrar da importância que o outro tem, Senhor. Que nós só somos alguma coisa pelo outro, ó Pai. Pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Ó Deus, elimina do nosso coração e nos ajuda, Pai, a trabalhar isso, porque essa também tem que ser a nossa atitude, a abandonar a pressa ao ouvir, mas que nós possamos ouvir com o coração limpo e aberto, que nós possamos, ó Deus, ter a paciência para se importar com a dor do outro, como se de fato fosse a nossa, porque é nossa, Senhor. Que haja essa cumplicidade, essa parceria, e que possamos assim, com fragilidade, desenvolver casamentos fortes, famílias fortes, relacionamentos conjugais e de pais e filhos, mães e filhos, ó Deus, relacionamentos fortes, fortalecidos no amor, na oração, na devoção, ó Deus, na Tua presença, em cada lar aqui. Nós oramos, ó Deus, e Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.